a gente libera aqui, o pessoal geralmente vai interagindo durante o nosso bate-papo, ou pelo chat, que aí eu vou intermediando, ou então eles pedem aqui, levantam a mão, e a gente vai tocando as perguntas. Então, agradeço aí mais uma vez, Pedro, Genilson, vou franquear palavras a vocês, fiquem à vontade, joguem duro aí. Acho que ninguém melhor do que apresentar vocês mesmos, e apresentar o projeto. Eu estou aqui à disposição para intermediar aqui contigo, tá bom? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer aí, Vinícius e Yuri, pessoal da Prefeitura, pela oportunidade de estar contando aqui um pouco mais da nossa história para vocês. E meu nome é Genilson, eu tenho 23 anos, sou estudante da UFBA, de administração. Ainda não cheguei no meu TCC, mas quando eu chegar lá, eu peço ajuda aí de vocês. Mas nossa trajetória começou desde 2019, né? Quando a gente participou desse evento da NASA, que a gente vai contar aí para vocês. E desde então a gente começou a participar dos eventos de inovações e participar do ecossistema de inovação de Salvador. E aí veio surgindo todas as outras oportunidades que apareceram para a gente, né? A empresa que a gente trabalha hoje, que é a Salvar, que a gente é sócio, é uma startup daqui de Salvador também, e todos os desenvolvimentos que vão vir aí agora do Ocean Ride, do projeto, a gente conseguiu tudo isso devido a essa exposição no ecossistema. E durante a faculdade eu também fui monitor de turma e fiz parte da Liga de Mercado Financeiro, e junto com o Pedro agora a gente está fundando aí um movimento, que a gente chama de Sinapse, né, que é uma liga de empreendedorismo, que a gente está começando ela na UFBA, fazendo encontros semanais, que o nome a gente batizou de Marmite, né, que é o tempo que a galera tem no almoço para trocar essa ideia de inovação, tecnologia, conversar com a gente nesse almoço. E aí aí que vem o insight de marmita com o meet de meet. Então, é um pouco disso aí. Perfeito. Fala, pessoal, meu nome é Pedro Dantas, eu sou, junto com o Genilson, estudante de administração na UFBA, e a gente ainda não chegou no nosso TCC empreendedor, muito pelo fato da gente ser empreendedor, né? Acredito que muitos projetos que vão estar aqui com a gente hoje devem ter tido essa tarefa, essa dificuldade de ser empreendedor enquanto estuda, de empreender dentro da universidade, e acho que por isso é um case interessante a gente vir aqui falar com vocês hoje, porque é justamente sobre esse empreender na universidade, sobre ter aproveitado algumas oportunidades que fizeram a gente ter essas oportunidades profissionais que o Genilson falou, mas também a gente gosta bastante de devolver e trazer para a universidade de volta esse impacto para que outras pessoas possam ter esse tipo de oportunidade. E fazer um TCC empreendedor é uma dessas oportunidades. Então, é muito legal estar aqui nesse momento, nessa aula aí com vocês, nessa palestra. Agora, Pedro, vamos começar com a apresentação da contextualizar nossa história primeiro, e depois você traz aquela contextualização de pitch. Simbora. Me confirma aí se vocês já estão... Sim, estamos vendo. Perfeito. Vamos nessa. Então, o que traz a gente até aqui, na verdade, é toda uma trajetória que, como o Genilson falou, começou lá em 2019, e o que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar da gente por agora e tudo mais, ou então tenham ouvido falar da gente lá em 2019, 2020, é porque nós somos uma equipe que a gente ganhou um prêmio no maior hackathon do mundo, que é realizado pela NASA, né? Acho que... Passa aí, gente. E, para quem não conhece, eu e o Genilson estamos aqui hoje representando a equipe Cafeína, que é uma equipe composta por 5 jovens universitários, 3 de administração na UFBA, 1 de engenharia química na UXAL e 1 de análise e desenvolvimento de sistemas na Católica. E a gente participou em 2019 do hackathon chamado NASA Space Apps Challenge, e a gente foi campeão em Salvador e campeão no global.
pode... Hoje também vocês vão ouvir um pouco mais do que acho que é o grande case para trazer aqui para vocês, que é, na verdade, essa nossa missão, né? E na missão, você nunca realiza ela sozinho. Então, além de contar com os membros da equipe da Cafeína, a gente também contou com a ajuda de vários mentores e também Thiago Sampaio, que ele é um estudante de administração também, e ele está gravando com a gente o documentário, além de Fernando Guerra, Ronilson Lobo e Isabel Sartori, que são mentores do projeto, e Rodrigo Santiago, que é candidato a astronauta, e Pedro Rivas, que é o nosso mentor de ESG. Para quem não conhece, o Hackathon da NASA, ele é um hackathon bastante diferente dos outros, porque ao invés de querer um protótipo, um MVP, num curto período de tempo, que solucione algum problema de certa empresa, ou de talvez até de uma prefeitura, de um governo, de algum local, ele, na verdade, compila numa competição que acontece ao mesmo tempo no mundo todo, desafios globais. Então, quando a gente participou, tinham 26 desafios que iam de queimadas nas florestas, exploração espacial, base lunar, saúde mental e oceanos. Então, ele traz vários problemas que a gente enfrenta de forma geral no mundo e ele encoraja que você proponha conceitos, ideias, porque não vai ser com uma coisa simples, em 2 dias, que você vai desenvolver uma solução para problemas desse tamanho. Então, é um hackathon bastante diferente e com ideias muito legais, se vocês forem procurar depois. E no ano que a gente participou especificamente, foram mais de 29 mil participantes de 225 cidades em 71 países. Então, realmente é um número bastante expressivo, é um hackathon muito grande. E ele era o maior hackathon do mundo até o ano passado, quando a nova versão desse mesmo hackathon, que voltou a ser presencial, ultrapassou os 30 mil inscritos. Então, ele agora não é mais o maior do mundo, mas é o irmão mais velho. E o que a gente desenvolveu para participar desse hackathon, na verdade, foi um projeto chamado Ocean Ride, que a gente percebeu que os navios eles circulam o dia inteiro, todo dia, os oceanos, e que as correntes marítimas elas convergem para que os detritos no mar sejam colocados todos em pontos estratégicos que dá origem àquelas ilhas que a gente conhece e tudo mais. Então, a gente pensou que a gente poderia criar um dispositivo que pegasse carona nos navios em plataformas fixas, para poder, com o movimento das correntes e dos navios, coletar microplástico dos oceanos. Então, a gente desenvolveu esse dispositivo, que é acoplado ao lado dos barcos e tudo mais, que enquanto o navio vai andando, ele vai coletando microplástico, e com isso a gente vai limpando até a próxima parada e vai fazendo essa coleta contínua, porque os navios rodam o dia inteiro, todos os dias, o ano inteiro. Então, ao longo do tempo, a gente pode gerar esse impacto maior nos oceanos e nos lixos no alto mar. E só um detalhe, Pedrão. Só dando um contexto aqui, essa maratona da NASA, ela se divide em 2 etapas, né? Primeiro, a etapa local, que ela acontece em todas essas cidades que a gente comentou. E aí, os top 2 dessas cidades, o primeiro e o segundo colocado, eles se disputam depois de uma plataforma online global. E aí você tem que submeter um vídeo para avaliação, né? E foi até engraçado que no ano que a gente participou, nosso pitch, né, nossa apresentação era uma apresentação de 3 minutos, que a gente já achava que era pouco também, em português. E aí, depois que a gente venceu a maratona em Salvador e teve que competir globalmente, a gente teve que produzir um vídeo de 30 segundos em inglês. Então, que já era pouco tempo para a gente apresentar, a gente conseguiu 30 segundos, então foi uma maluquice assim, para a gente ter que usar cada segundo para conseguir representar o que era o projeto como um todo. E é esse vídeo que a gente vai passar aqui. É importante falar que quando você fala de um pitch de 30 segundos, cada segundo que está naquele pitch tem que ser pensado tanto no que está sendo visto quanto no que está sendo falado, para você aproveitar ao máximo daquele tempo. Então, para a gente desenvolver esse pitch, foram quase uma semana entre tempo de criação de texto, de animação, e é um trabalho muito legal. E isso até é uma coisa interessante, porque no ecossistema de Salvador e tudo mais, a gente já participou de outras competições, já representou outras startups também em pitches,
E a gente ficou meio que famoso por nossos pitches, justamente pelo tamanho do desafio, que é construir um pitch de 30 segundos. Então, depois eu vou dar algumas dicas para vocês relacionadas a isso, para vocês verem que não tem mistério e que 3 minutos é muito tempo, sim, para a gente conseguir apresentar alguma coisa. Passa aí, Vini. This is Dende feeding on microplastics in the ocean. Now he can count on Ocean Ride, a caffeine team development. Our concept uses as a ride the ship routes and ocean currents and can be coupled to vessels and platforms. Ocean Ride is a mechanism that utilizing static energy and microporosity is able to collect and store ocean debris. Being a highly innovative and scalable idea, our project will quickly be spread around the world, leaving the ocean clean for Dende and all marine life. Massa. Para mim, passou tranquilo de ver, mas com um pouco de lag. Não sei se para o pessoal querem ver mais alguma vez ou se foi tranquilo. Se alguém precisar que passe de novo, pode mandar no chat aí. Acho que pode passar de novo aí. Então, foi tão rápido, mas eu acho que dá uma passada aí só para pegar direitinho. This is Dende feeding on microplastics in the ocean. Now he can count on Ocean Ride, a caffeine team development. Our concept uses as a ride the ship routes and ocean currents and can be coupled to vessels and platforms. Ocean Ride is a mechanism that utilizing static energy and microporosity is able to collect and store ocean debris. Being a highly innovative and scalable idea, our project will quickly be spread around the world, leaving the ocean clean for Dende and all marine life. Eu acho que se somarem o que faltou da primeira vez no lag com o que faltou da segunda, dá para fechar um vídeo de 30 segundos completo. E também esse QR Code na tela leva vocês para o vídeo no YouTube. Então, quem quiser também ver depois, é só ler aí esse QR Code. E uma coisa que é interessante sobre o nosso projeto é que a gente já desenvolveu eles pensando em impacto no meio ambiente, porque a gente estava aqui recebendo o vazamento de óleo que estava acontecendo nas praias, e a gente pensou em criar alguma coisa para amenizar os problemas do oceano, por isso a gente escolheu esse tema dentre os 26. E agora também é legal ver quantas ODS a gente atende, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é 14, A13 e A6. E isso daí acredito que hoje em dia empreendimentos inovadores com certeza tem que ter essa questão de ESG e respeitar os ODS para poder também ganhar visibilidade nesse setor aí de inovação e tecnologia. Alguém abriu o microfone? E agora também falar um pouco sobre a outra vertente que para a gente é tão importante quanto o impacto nos oceanos, e que tem até um caso muito engraçado e massa lá do interior de Genilson. Então acho que é até melhor, gente, se você falar um pouco dessa parte para a galera aí ver como é que foi essa história. Massa, bacana. No ano de 2020 e no ano de 2021, né, a gente, além, já tinha vencido a maratona, já tinha sido campeões globais, e a gente decidiu também participar da organização do evento da NASA, né? A gente foi convidado a trazer essa organização e trazer cada vez mais pessoas. E uma coisa interessante é que a gente conseguiu ampliar esse impacto, porque a gente foi diretamente para uma das vertentes, né, para as universidades. E aí a gente atuou como monitor, fez aulas com o pessoal, mostrando como é que funcionava o hackathon, a gente realizou eventos e fez palestras, e a gente conseguiu, através disso, aumentar o nosso impacto de 3 no nosso ano, né, que era eu, Pedro e Antônio, os estudantes da UFBA, para 120 no ano de 2021, no evento da NASA. E esse impacto também se estendeu no ano de 2022, quando a gente, em parceria com o evento do Hackett Schools, que é realizado também pela mesma organizadora do evento da NASA, que é a LECA, a gente conseguiu trazer essa metodologia do evento da NASA, do hackathon, para as escolas públicas, né? E então a gente fez 4 edições do Hackett Schools em 4 escolas públicas, 2 estaduais e 2 municipais. E dessas escolas,
as estaduais foi o que a gente fez no interior, né? Eu sou de Amargosa e eu fiz questão de pedir para que fosse feita alguma edição desse evento lá. E um caso curioso é que a equipe que ganhasse esses eventos, que eram uns eventos mais para escolas, mais entre aspas, muitas aspas, um nível abaixo, assim, os campeões desse evento, eles conseguiam participar do evento da NASA que ocorreria no mesmo ano de 2022. E aí os campeões do evento de lá de Amargosa foram para Salvador, vieram aqui, criaram um projeto que resolvesse um problema proposto pela NASA, e eles foram campeões em Salvador, foram para a plataforma global para disputar isso globalmente, e não ganharam, mas eles conseguiram uma grande conquista, que foi uma menção honrosa da NASA. Então, foi um alcance assim, muito grande, que pessoas de escolas públicas conseguiram receber esse impacto no interior da Bahia. Então, para a gente é um case muito grande, e a gente, através desses quatro eventos, a gente conseguiu atingir mais de 600 adolescentes do ensino fundamental e médio, e cerca de 4 escolas públicas, como eu já falei. E uma coisa interessante é que esse evento de 2021 que a gente organizou em Salvador, ele foi o primeiro. Salvador foi a primeira cidade do Brasil com o maior número de projetos submetidos na plataforma e sexta maior do mundo. Então, é um dado muito importante assim para a gente, para mostrar o quanto Salvador foi representante assim no ecossistema a nível Brasil, e desses projetos todos que o Brasil foi o maior que o Salvador foi o maior do Brasil, mais da metade dos projetos eram compostos de alunos da UFBA. Então, foi um impacto que a gente trouxe bastante, assim, que antes o nosso projeto era o único da UFBA, e agora mais da metade dos projetos do maior evento do Brasil foi realizado na UFBA também. E partindo agora mais para a missão, a gente antes iria fazer essa viagem. A gente ganhou em 2019, a viagem seria em 2020, para a gente apenas visitar o Kennedy Space Center lá na Flórida, que é uma sede turística da NASA. E esse evento, devido à pandemia, foi cancelado ano após ano, 2020, 2021. E apenas agora, em dezembro de 2022, que eles mandaram o convite falando que em março desse ano aconteceria a viagem. E para a gente tinha 3 meses para se preparar, a gente não tinha nenhum tipo de visto americano, a gente precisava de uma grana assim para bancar os custos em dólar, não só para a equipe, mas também para os mentores que a gente pretendia levar. E também a NASA ela dava essa premiação, convidava a gente para ir, mas não bancava nada. Então isso foi um grande problema assim que a gente enfrentou. E para desenvolver isso, para conseguir esse feito, que é um feito quase impossível, a gente criou essa missão Partiu NASA, que foi basicamente a gente conseguiu criar um projeto, vocês vão ver um pouco mais para frente, a gente desenvolveu um documentário, criou contrapartidas para empresas e a gente correu para oferecer isso para a empresa como alcance de mídia, fazer esse pitch infinitas vezes para diversas empresas conseguirem apoiar a gente, e a gente finalmente conseguiu fazer essa viagem dos sonhos. Esse aqui são alguns dos nossos patrocinadores que a gente conseguiu coletar aí nesses 3 meses, e foram grandes parceiros mesmo e determinantes para a gente conseguir fazer esse feito todo, né? Um deles está a Prefeitura de Salvador também, o pessoal do Voz dos Oceanos também nos deu um impacto de conexões muito grande, que vocês vão ver um pouco mais para frente com o Pedro aí. Exatamente. E quando a gente faz essa viagem, como o Gênios falou, foi, mais uma vez, outra maratona que a gente foi exposto, e maratona, ela termina em pitch, né? Então, a gente participou de uma maratona em Salvador, que o nosso pitch era de 30 segundos, participou da maratona global, que em Salvador, 3 minutos, no global, 30 segundos, e quem diria que para depois ir lá receber o nosso prêmio, a gente ia ter que fazer uma maratona, só que dessa vez de 3 meses e com muitos pitches para a gente ter que apresentar. E aí, graças a todos esses patrocinadores que viram essa nossa ideia de impacto, viram como a gente se importa em trazer isso tudo de volta para o nosso estado, para a nossa cidade,
tanto no interior quanto em Salvador, para nossas universidades. A gente conseguiu, sim, e dessa vez não foi, como o Genilson falou, uma simples visita no Kennedy Space Center. Dessa vez a gente teve um upgrade, que a gente está aí, essas fotos foram da nossa viagem, que foi mês passado, que a gente foi para o NASA Headquarters, em Washington. Então, foi uma experiência incrível. A gente conheceu outros campeões dos anos seguintes, de mais de 18 países. Então, a gente conheceu gente do Japão, Panamá, Polônia, Ucrânia, Índia, vários países, e a gente teve muita conexão com esse pessoal. Então, só por isso já valeu a pena demais. E a gente teve acesso a todos os organizadores do Hackathon, e também as palestras foram com pessoas incríveis, porque como a gente estava no lugar que o pessoal trabalha no andar de cima, então teve o chefe de projeto da Artemis, que é a missão, a gente teve o chefe de projeto do James Webb, que é o satélite, o chefe de projeto também de uma missão SWOT, que é de um satélite para monitoramento dos oceanos. Então foi realmente uma visita incrível assim que a gente teve, e que com certeza trouxe para a gente muitas experiências que vão fazer a gente trazer muito impacto para Salvador e para tudo mais. Né? E aí a gente fez essa viagem, e como o Genilson falou, a gente precisava viajar, precisava de todo aquele apoio, e só para tirar a gente do Brasil para ir lá e voltar, não ia funcionar, né? Então, a gente precisou criar uma coisa que fosse muito mais do que só uma visita, ou muito mais que receber um prêmio. E aí a gente criou a missão Partiu NASA, que teve toda uma outra etapa, que se já foi impressionante ir para a NASA, vocês vão ver o que começa a partir de agora, né? Então, a gente foi na Universidade Católica das Américas, onde a gente está... Alô, alô? Pedro Ah, travou. não, então foi Pedro, então, travou. Pedro travou. Mas, aproveitando então que ele travou, vou continuar aqui, de onde ele parou. A gente lá pôde... Você voltou, Pedro? Voltei, eu acho. Ah, sim. Você quer continuar? Então, a gente... Você parou no início da Universidade Católica das Américas. Sério? Você falou o que depois? Não, eu ia continuar, só que aí você voltou de novo. Então, lá a gente conheceu do William de Mello, que era vice-reitora da Universidade Católica, que ela era astrofísica, pesquisadora da NASA e brasileira. Então, foi uma conexão incrível, que ela vai aparecer de novo nessa história toda. Fora a apresentação para a Escola de Engenharia e para os especialistas de microplástico, que são os que estão na foto, que foi uma experiência incrível assim, para a gente já começar esse primeiro passo nas universidades com uma experiência dessa foi surpreendente. Aí, depois, a gente foi de Washington direto para Boston, onde a gente foi recebido lá no MIT. A gente conheceu o pessoal do MIT Brasil, pôde conhecer o MIT Media Lab, que é onde são desenvolvidas inúmeras tecnologias. A gente não podia nem tirar foto, nem filmar lá, porque praticamente tudo que estava sendo feito lá era uma nova tecnologia, era um protótipo, tinha sigilo, então foi incrível. E também a gente pôde ter uma reunião de mais de 2 horas na Business School, justamente no espaço, no lab que eles têm para desenvolvimento de startups, onde a gente podia apresentar o pitch do nosso projeto para um japonês que a gente foi apresentado, que ele estava lá no MIT justamente em busca de startups com impacto nas ODS, impacto ESG. Então, o pitch está sempre andando com a gente e a todo tempo, e quase nunca mais de 3 minutos. Então, por isso que a gente fala que é uma questão de aprender a utilizar esse tempo da melhor forma. E o MIT foi incrível, foi a realização de um sonho, assim, e acho que nem se a gente imaginasse dava para ter sido mais impactante que isso. E aí, do William, a vice-reitora da primeira universidade, ela conseguiu que a gente fosse recebido pelo cônsul no Consulado Geral do Brasil, onde a gente teve uma reunião novamente enorme com o cônsul responsável por ciência e tecnologia, investimentos e relações comerciais. Então, foi uma relação que a gente criou com ele ali de muita conexão, muita troca, que foi sensacional e que, com certeza, vai trazer muito mais impacto para essa nossa volta e que a gente tem a oferecer por aqui também. E como a gente estava lá para
para realizar sonhos, né? A gente voltou para Boston, teve a nossa recepção na Harvard Business School, teve lá também, a gente conheceu o Harvard Innovation Lab, onde a gente viu o laboratório de desenvolvimento de startups, dessa vez de Harvard, então mais uma experiência incrível, além de que a gente encontrou brasileiros que são estudantes por lá, que mostraram para a gente realmente a experiência de estudar em Harvard, como é que funciona a questão das fraternidades. Foi um dia assim bastante imersivo e muito legal com esse pessoal, e a lista de experiências fantásticas não fecha por aí, porque para encerrar nossa viagem, a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso projeto no Massachusetts Water Forum, que era um fórum que estava acontecendo lá, que envolvia escolas públicas, especialistas, ativistas, palestrantes do tema de águas, e a gente Membros do governo. Membros do governo também, e a gente pôde apresentar lá, dessa vez fazer um pitch em inglês para uma plateia presencial, e a gente foi, no final, a galera dessa escola, eles pararam a gente, pediram para tirar foto, porque para eles foi o melhor momento desse fórum. Então, experiências como essa, assim, da gente sair daqui para ir lá buscar experiência para impactar na volta. E, na verdade, a gente saiu daqui para ver como a gente impactou as pessoas do outro lado. Isso daí foi uma chave de ouro para encerrar essa nossa viagem. E é justamente por esse intuito que a gente vem aqui e quer trazer essa troca. E, com certeza, tem muito a agregar para todo mundo. E espero que assim seja com o projeto de vocês. A gente contextualizou aí o que a gente fez no evento, na viagem, e uma das coisas interessantes foi que a gente saiu na plataforma nacional a plataforma oficial da NASA, o site nasa.gov, tem a nossa foto lá, nosso protótipo, e essa foi um pouco da nossa história, e agora vai chegar a parte mais técnica, né, que Pedro vai apresentar as dicas, a mentoria que ele fez para o pessoal do NASA Space Apps desse evento, e a gente preparou esse material justamente para o pessoal gabaritar os projetos e saber passar essa ideia mesmo em 3 minutos, né? Porque não adianta você ter uma boa ideia se você não sabe apresentar ela, então a outra pessoa não vai entender o que você está falando. Vou parar de apresentar aqui e vou começar outra apresentação, Pedro. Certo. Enquanto isso, será que o pessoal tem alguma dúvida dessa primeira parte? A próxima será justamente algumas dicas nossas sobre pitch, né? Então, se quiserem alguma mais explicação ou dúvida sobre a nossa trajetória, sobre nosso projeto, acho que é o tempo de Genilson trocar a tela. Só fazendo aqui um intermédio do pessoal do chat aqui, o pessoal está parabenizando bastante, indicando aqui que está sendo ótima a apresentação e o projeto de vocês, então a galera está gostando bastante aí. Massa, então se não tem dúvida, o pitch foi bom, né? Tá passando a credibilidade. Está avançando, estão avançando. Na verdade, tem uma pergunta aqui que surgiu. Kelvin está com uma pergunta aí. Kelvin Argolo, não sei se ele está sem microfone, mas ele vai fazer uma pergunta aqui. Pode falar, Kelvin. Fala no microfone no chat, que aí eu transfiro aqui para os meninos. Bom, quando ele falar aqui, eu passo para você. Ah, desculpe. De onde surgiu a ideia do projeto? Algo inspirou vocês? Rapaz, Tranquilo. como eu disse, né? A gente fez o projeto em meio a uma maratona. Então, você tem que, de sexta a domingo, escolher seu tema e domingo ter algo para propor. Então, a gente recebeu os temas que a NASA disponibilizava, os dados que ela disponibilizava para você fazer sua pesquisa. Aí a gente escolheu oceanos e o recorte especial de microplástico. Mas até então, não tínhamos ideia nenhuma. E aí foi de uma brincadeira com a caneta no cabelo que puxava o papel, que a gente falou que se o papel
é puxado pela caneta pela energia estática, se talvez o papel poderia puxar a caneta pela energia estática, fazer o inverso. E aí a gente foi ver que sim, uma energia estática poderia atrair o plástico, e aí a nossa ideia surgiu basicamente de vamos botar energia estática no casco do navio, e enquanto ele roda, ele já vai sair puxando plástico e vai grudar tudo nele. Aí dos problemas que a gente vai encontrando, né? Por exemplo, se vier plástico só de um lado, o navio pode tombar. Como é que a gente compensa dos dois lados o peso que está sendo agregado ao navio? E aí, nessas perguntas, nesses problemas que a gente ia identificando, o projeto foi evoluindo para algo acoplado, algo que esteja dos dois lados. As tecnologias vão entrando para solucionar esses problemas. E aí a ideia foi surgindo ao longo do final de semana. Mas a faísca, assim, o jeito como ela foi criada foi nesse sentido. Teve até uma motivação, porque a NASA ela divulga problemas variados, né? Que vai desde queimadas, o homem indo até a Lua, problemas com lixo espacial, até os oceanos, que é algo muito tangível. E na época que a gente começou, na época que a gente participou do evento em 2019, foi logo quando estava tendo aqueles derramamento de óleo no oceano. E o óleo estava começando a chegar nas nossas praias aqui em Salvador. E aí uma das coisas que motivou a gente foi esse grande problema, e também porque o oceano era algo mais palpável, era algo que a gente via sempre, morava em Salvador, em uma cidade litorânea, e a gente não tinha tanta afinidade com temas espaciais, assim, né? Então a gente decidiu ficar com essa temática dos oceanos e com foco, com a ênfase no microplástico. Exatamente. Perfeito. Então, como o Genilson falou, né? Eu sabia que vocês estavam precisando de alguma questão relacionada a pitch, e eu já fiz uma live um dia. Rapidão, Pedrão. Thaís perguntou qual o momento atual do projeto e como tem se ampliado o roadmap. Beleza. Thaís, eu vou responder você. A gente está no momento atual prestes a dar entrada na última etapa do P&D, onde a gente vai finalizar todas as perguntas técnicas, todas as especificações sobre o projeto, para a gente partir, então, para a etapa de fabricação do primeiro protótipo funcional, que vai poder ir nos oceanos. E aí, a partir disso, coleta de dados, aperfeiçoamento do projeto, até que a gente entre no mercado e vá seguindo de embarcações pequenas até chegar nos navios grandes pelo oceano, né? Em geral, no resumo, esse é o nosso caminho. A gente está, acredito que há um ano, mais ou menos, de estar com o nosso projeto no oceano mesmo, funcional. Bacana, vamos nessa. Massa. Então, depois, quando terminar o slide, eu até vou sugerir para vocês essas duas lives que eu já participei sobre pitch, para vocês poderem estar revisitando, ou como vai estar gravado aqui também, talvez já sirva nesse sentido, mas esse é um slide mais para dar esse aconselhamento relacionado ao pitch e usa bastante o nosso como exemplo, né? Pode passar, gente. Então, quando você vai fazer uma apresentação, a primeira coisa que você precisa perceber é que você tem uma ideia, um projeto, algo a ser explicado, e que você é o meio por onde isso acontece, mas que, na verdade, de nada adianta você ter um ótimo projeto, uma ideia perfeita, se você não for capaz de levar essa ideia até o ouvinte. Então, quando eu digo que tudo que você vai utilizar tem que ser pensado, a forma como você coloca a sua voz, entender muito bem quem é essa pessoa que está escutando, precisa guiar sempre você para que pitch vai ser esse que você vai falar, qual a linguagem que você vai utilizar com essas pessoas, de que forma você vai trazer essa ideia para essa pessoa. Isso tudo tem que ser pensado, porque você precisa conseguir uma linha entre o projeto e o ouvinte que não tenha interrupção, senão a gente não consegue passar a mensagem, e a ideia pode ser tão boa quanto for, a ideia é perfeita, mas ela não vai chegar nunca até quem precisa ouvir se não tivesse entendimento de como é que funciona essa mensagem. Pode passar, gente. Então, você precisa gerar uma conexão entre o projeto e o ouvinte, e aí essa conexão gera um entendimento. Então, se você consegue fazer com que o seu ouvinte
de alguma maneira, ao longo do projeto, se conecte com o que você está querendo apresentar, isso com certeza vai gerar mais atenção, vai gerar mais importância da parte dele em relação ao que você está dizendo, e isso definitivamente vai aumentar o entendimento do que você está trazendo. Então, com isso, pode passar, a gente entra... Eu posso só dar uma piruada na sua apresentação aí, velho? Claro, não. Muitas vezes a gente vê aí projetos que a gente não acredita que sejam muito bons e que eles têm ótimas oportunidades e que eles conseguem se apresentar muito bem a ponto de conseguir essas oportunidades. E é um dos embates disso, de o quão importante é a comunicação, né? Porque um projeto ruim, bem apresentado, muitas vezes é melhor do que um projeto bom, uma ideia boa, do que elas não tem uma boa apresentação, ela é mal apresentada, né? Exatamente. Então, Inclusive, volta aí rapidinho, que se você for observar, quando você vê um anúncio de Instagram, uma coisa desse tipo, muitas vezes o produto não é bom, você acaba desistindo na hora da compra, mas aqueles vídeos, eles são feitos para causar algum gatilho seu, que justamente conecta você àquele produto ou àquela dor da pessoa que você está vendo no vídeo, e isso faz com que você tenha interesse, vá atrás de saber mais sobre aquilo. Então, é sempre causar essa conexão que vai fazer você ter um maior entendimento da sua ideia. E se você for parar para pensar, histórias, elas fazem justamente isso, né? Elas aproximam, elas identificam e elas emocionam quem está ouvindo. Então, você vai ter uma história de terror, uma história engraçada, todas elas, no fim das contas, a história para dormir. Então, essas histórias, elas sempre estão apelando e entrando nesse ponto de como você vai se aproximar, como você vai se identificar e como você pode emocionar o seu ouvinte. Então, quando você passa para pensar no pitch como histórias, você descobre a ferramenta do storytelling, né? Porque storytelling é justamente como você contar uma certa história para alguém. Então, como eu pego aquela minha ideia e levo até o ouvinte contando uma história, como eu faço isso de uma forma que eu aproxime, identifique e emocione esse ouvinte. Esse é o grande ponto que eu acredito que é mais importante para você fazer um pitch e ser entendido, né? Que é o mais importante. E aí a gente entra nessa metodologia que é você ver o círculo de ouro, que é justamente você desmembrar o seu pitch nesse processo de começar a criar uma história, né? Então, você precisa, antes de criar uma história, entender muito bem qual é o seu início, o seu meio e o fim, porque você precisa criar o clima para aquele ápice e depois finalizar essa história da melhor maneira possível. Então, o ciclo de ouro, ele vai de fora para dentro, porque ele quer saber, na verdade, de dentro para fora, porque ele quer saber o porquê, o como e o que, né? Então, qual a motivação? Você começa criando essa história, mostrando de onde partiu. Então, a gente foi até a NASA, mas isso começou lá atrás, na formação da nossa equipe, no hackathon que a gente participou. Então, qual a motivação? Depois você fala o como, porque como é que será feito, e o que, né? Porque é o que você entrega. Então, quando você desmembra a sua história para entender certinho o porquê, o como e o que disso que você está trazendo para apresentar, você consegue depois ter muito mais capacidade de criar os momentos certos para trazer cada uma dessas informações, que são informações que cativam o seu ouvinte, né? Então, quando você fala sua motivação, os meios como você vai desenvolver certa coisa e que coisa é essa que você está desenvolvendo, você consegue criar momentos mais específicos nessa apresentação. E aí, normalmente, você consegue criar esse clima perfeito quando você separa, mais uma vez, criando essa história parte por parte, né? Então, eu já sei o que é que eu vou dizer, que é meu porquê, como e o quê, e aí agora você vai separando mais ainda. Então, qual é o contexto desse meu problema, desse meu projeto que eu quero apresentar? Qual é o grande desafio que a gente vai entrar nisso?
e você quer gerar sempre proximidade da pessoa que está te ouvindo com a ideia que você vai transmitir. Então, por exemplo, quando você vem pegar o exemplo dos plásticos nos oceanos, não estou falando do microplástico, estou falando daquela história da tartaruga e do canudo, né? Você precisa fazer as pessoas se conscientizarem, criar uma conexão das pessoas com aquela certa ideia, e aí você vai lá e cria proximidade através de um personagem. A tartaruga é um ser marinho que todo mundo gosta, tem apreço, que está ali e que é conhecido por viver bastante. Então, você pega a tartaruga como esse personagem que vai gerar proximidade. Depois você bota o contexto, porque é nos oceanos, é onde ela vive, é onde ela tem a sua vida. Então, é o oceano, aquela magnitude de como são os mares, as outras vidas marinhas. E você coloca um problema entre a tartaruga e o oceano, que é o conflito, o desafio que essa ideia está tendo, que é justamente o plástico. Então, você consegue desmembrar em elementos essa sua história, que você tem, mais uma vez, repertório para estar criando essa narrativa de como, em qual momento, inserir cada uma dessas coisas, contando a sua história, né? Pode passar, gente. Então, vocês vão ver agora o nosso pitch, mais uma vez, porque vai refrescar um pouco a memória de vocês para... Volte o slide aí, gente. This is the Porque senão você vai dar spoiler. A gente vai passar o pitch para refrescar para vocês algumas coisas que vocês vão ver mais para frente aí. Pode passar, gente. This is Dende feeding on microplastics in the ocean. Now he can count on Ocean Ride, a caffeine team development. Our concept uses as a ride the ship routes and ocean currents and can be coupled to vessels and platforms. Ocean Ride is a mechanism that utilizing static energy and microporosity is able to collect and store ocean debris. Being a highly innovative and scalable idea, our project will quickly be spread around the world, leaving the ocean clean for Dende and all marine life. Perfeito. Então, quando você vai olhar nosso pitch, você passa para perceber que falar em 30 segundos não se torna mais uma dificuldade tão grande. Porque se eu falo qual é o porquê da ideia que eu estou querendo trazer. Então, o porquê da nossa ideia é salvar a vida marinha. O como é limpando o microplástico. E o que é o Ocean Ride, certo? Então, a primeira parte lá de entender certinho o que eu preciso passar ficou resumido em 3 frases. Salvar a vida marinha, limpando microplásticos com o Ocean Ride. E aí, a outra parte, eu vou criar essa proximidade de quem está ouvindo com o nosso produto. Então, eu vou fazer o meu personagem, que no caso não é a tartaruga. Eu quis trazer mais para a Bahia, já que essa é uma coisa global. Então, a gente botou o peixe amarelo, o dendê. O ambiente é o oceano e ele está se alimentando de microplásticos. Então, depois que eu crio essa identificação, logo nos primeiros segundos do vídeo, volta aí, gente, rapidinho, só para o primeiro segundo. Ó. This is Dende Esse é Dendê feeding on comendo microplastics in microplásticos the no ocean. oceano. Now he can count on Ocean Ride. Depois que você cria, na primeira frase do seu pitch, ou ao longo dele, ou de alguma forma, você cria essa ponte em que você cria um ambiente, um problema e um personagem para que esse ouvinte ele se sinta próximo do que você está contando, você tem um pitch completo. Então, você separa exatamente quais são os principais pontos do seu pitch para você conseguir desmembrar dele coisas que façam com que a sua ideia chegue até o ouvinte. E aí, depois que você entende esse caminho, né, entre você e o ouvinte, todas essas coisas são artifícios que você vai usar à medida que você achar necessário e de acordo com cada ideia. Mas aí perceba que depois que eu crio o Dendê, mostro como ele está comendo microplástico nos oceanos, eu ganho a sua atenção para falar todo o meu projeto, como é que funciona, tudo que vem nele, e depois eu entrego para você de volta, que a gente vai ajudar a Dendê e toda a vida marinha. Então, você cria essa narrativa, cria esse personagem, esse ambiente que captura o seu ouvinte e você leva o porquê, o como e o que ao longo desse pitch inteiro.
Então, tem outros pitches, como, por exemplo, da Jornada do Herói, em que ao longo do caminho inteiro está sendo usado o seu personagem. Então, às vezes, quem até conta a história é o personagem, não é você. Essa é Maria passando por certo problema, até que Maria pensou na solução tal, e aí Maria falou com os amigos, todo mundo gostou. Você pode usar esse personagem de várias formas, desde que você respeite esses 3 itens que você precisa contar ao longo do seu pitch inteiro. Né? Pode passar, gente. E aí, quando a gente estava falando ali, eu usei o exemplo do pitch de 30 segundos, mas ele era um pitch totalmente voltado para apresentar a ideia, né? Eu usei ele para mostrar para vocês esse conceito do como, do que, do porquê. Usei para mostrar esse conceito de trazer um personagem, mas quando a gente vai apresentar, às vezes, um pitch presencial, um pitch de 3 minutos, você tem uma outra divisão. Mas você consegue, ainda assim, conciliar essas coisas na sua apresentação. Mas aí, eu separei essa forma aqui de dividir para que fique um pouco mais claro para vocês assim como dividir, e vou tentar mostrar como é que poderia entrar aqui aquelas outras coisas. Então, você começa bem rapidamente com a sua apresentação pessoal, porque você vai dar boa noite, meu nome é Pedro, alguma coisa desse tipo. Obrigado pela oportunidade. Depois você vai gastar mais 10 segundos com a conexão com o desafio. Então, esse é o momento, talvez, de você trazer esse ambiente, trazer esse desafio e trazer o seu personagem aqui, justamente para que você ganhe a atenção das pessoas para ouvirem a parte principal do seu pitch, que é o seu slogan, o ápice do problema, a oportunidade, né? Então, onde você vai ter a maior atenção das pessoas presas. E aí você completa com a descrição da ideia, onde você vai tentar ali num período um pouquinho mais longo que o slogan, mas nem tanto, fazer segurar essas pessoas na sua ideia através de explicar um pouco mais como é que você vai fazer esse desafio se resolver, um pouco mais sobre o que é que esse slogan está ajudando a resolver o desafio, e depois você finaliza com o restante do tempo mostrando o futuro, qual é a sua intenção de impacto, por quanto tempo você vai fazer aquilo, de que maneira você vai entrar no mercado, quantas vidas marinhas você vai solucionar, ou pode usar também o seu personagem aqui no final para encerrar, gerando essa satisfação para quem está ouvindo. Então, se você segue essa divisão, que me perdoe, no começo eu falei 5 segundos, 10 segundos, mas na verdade esse é o tempo que falta até você fechar os 180 segundos, né? Então, você consegue, dividindo dessa forma, ter um norte de como colocar o seu porquê, como e o que, e o seu personagem, seu ambiente, o seu desafio, dentro de um pitch de 3 minutos, que, como eu mostrei no outro slide, você pode resumir ele a frases muito pequenas, se seu tempo for 5 segundos, a frases um pouco maiores, se for 10, a muitas frases, se for 30, e a mais frases ainda, se forem 3 minutos. Então, entender muito bem o que é que você está falando, para quem você está falando e como você vai falar, é a grande chave para você parar de pensar no tempo e focar em passar aquela ideia da forma como você pode para quem está a fim de escutar, né? Beleza? Agora, só dando um panorama também, o que a gente trouxe aqui foi um modelo que pode ser usado para você fazer a apresentação, mas a grande chave aqui dessa questão é que você tem que, no seu tempo curto de 3 minutos, de alguma forma, despertar emoções com quem você está falando, né? Seja ela dor, prazer, uma grande visão de oportunidade, como o Pedro mostrou ali, e trazer a sua solução como uma solução para esse problema que você acabou de trazer. E se é que a sua solução resolve algum problema, né? Tem isso ainda. Mas a grande intenção do pitch é você conseguir emocionar a pessoa e conseguir convencer aquela pessoa com algum sentimento, seja ele ruim, seja ele bom, seja um sentimento que vai fazer ele se movimentar de alguma forma.
Exatamente. E aí você tem vários tipos de pitch, né? Tem pitch que é um tweet, tem pitch que é no elevador, tem pitch que é por e-mail, tem pitch que é presencial, tem pitch que é online, tem pitch que é de 30 segundos. Mas focando em quem vai te escutar e trazendo essas emoções para linkar a pessoa com a sua ideia, acho que é o canal para qualquer metodologia que você usar e qualquer pitch que você for fazer. Temos perguntas aí, Vinícius? Show de bola. Vamos aqui abrir agora para as perguntas, mas antes de mais nada, queria agradecer aos meninos pela disponibilidade, pela aula. Acho que nada melhor de falar de quem tem resultado, né? Então, eles mostraram, deram a metodologia, mas mostraram o resultado e o desafio que eles tiveram, que não foi pequeno. E é isso que a gente vem trazendo aqui, não é só conteúdo, mas a validação desse conteúdo. Parabenizar aí, mais uma vez, pela apresentação e não me canso de parabenizar pela jornada deles, que só se iniciou com esse processo, mas que tem um caminho aí muito grande que eles vêm fazendo e esse retorno que eles estão trazendo para o ecossistema, né? Eles se colocam sempre à disposição, não só aqui no Salvador Lab, mas em diversas outras ações, como o próprio Genilson falou no início do Marmitei, né? Marmite. Marmite. Então, a gente agradece aí, e é isso, né? Acho que tem que ter essa devolutiva e esse espírito dos meninos aí de trazer mais gente com eles é louvável. Então, não só o produto, mas as pessoas aí que eu conheci. O Yuri já conhecia há bastante tempo, participou do processo e tudo mais, mas eu conheci aí, já admiro bastante, já considero parceiros aqui da prefeitura. Mas vamos abrir aí para o chat. Galera, Tinha uma vem mão levantada por aqui. bastante. Mão levantada. Quem é que tá? Não. É o Genilson. Foi o Genilson que levantou. Não, eu levantei só de erro. Eu fui tentar ver quem levantou, mas foi Lucy que ela levantou, lembra? Lucy Gonzaga. A Angélica deu saudade aqui de Yuri. Yuri vai estar aqui na próxima semana, ele está em outra pauta, mas eu estou substituindo ele hoje aqui na mediação, mas ele deixou tudo preparado, conectou a galera, mas a gente está em ótimas mãos aí com os meninos. Massa. Eu acho que se a galera não tem dúvida, o importante é ficar com essa parte dessa apresentação gravada para quem quiser depois tirar dúvida. E, rapaz, tem uma mão levantada. A mão aí. Bruno. Enquanto isso, eu vou tentar pegar aqui o link da live. Beleza. Olá, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim, escutamos. Estamos sim. Maravilha. Primeiramente, meus parabéns, time Cafeína, vocês realmente jogando dor aí, mostrando que o baiano tem muito valor, sim, e honra a bandeira, né? Que com o trabalho duro, né? A gente persevera, né? É o lema da nossa bandeira. Mas assim, a dúvida que eu tenho quanto ao pitch, eu gostei muito da explicação ali, ele bem o tempo bastante organizado, compartimentado, né? 10 segundos, 30 segundos, papapá. Mas essa fórmula que vocês chegaram, como é que eu posso dizer? De que maneira. Primeiro, de que maneira vocês chegaram nessa fórmula? E segundo, quais foram as dificuldades que vocês encontraram para. Não, assim, claro, de falar inglês em 30 segundos não é para qualquer um. Mas assim, em português mesmo, no pitch de 3 minutos que vocês fizeram antes, né? Foi 3 minutos? Foi menos de 3 minutos, na verdade, né? Que vocês fizeram aqui ainda em Salvador. Qual foi a dificuldade de encontrar esse time, né? Quais foram as principais barreiras? E a questão de tratar o áudio e o vídeo para fazer um apelo de marketing, né? Como vocês citaram. Rapaz, então, a metodologia, por exemplo, ali do Golden Circle, você pode depois dar uma pesquisada, que é uma metodologia que a gente não criou, nem chegou até ela, a gente descobriu. Inclusive, ela é usada por
diversas marcas, vários pitches na internet você consegue encontrar analisados baseado nessa estratégia. E em relação ao time e a divisão, eu acredito que o time você consegue muito pensando, por exemplo, às vezes a pessoa constrói o slide e depois ela quer apresentar em cima desse slide. Então, isso já quebra um pouco o seu time, porque o seu slide ele tem que ser feito para complementar o que está sendo dito. Então, tem slides, às vezes, que só tem uma frase, slides, às vezes, que só tem uma imagem, que, teoricamente, são slides simples, que não tem informação, não tem conteúdo, mas é porque eles estão reforçando o que você está dizendo ou identificando quem está ouvindo com aquela imagem. Então, às vezes, esse time, eu acredito que é muito da construção, entendeu? Se você constrói sua fala junto com o seu slide ou constrói sua fala junto com o seu vídeo, um tem que dialogar com o outro para trazer o melhor entendimento possível. E aí, a questão de se adequar ao time do tempo mesmo, vem muito nesse sentido. Então, se você vai lá e esmiuça sua ideia, esmiuça o seu projeto a poucas palavras, você cronometra ali, você explicou para alguém o que é em 5 segundos. O que é uma Coca-Cola? Uma bebida de cola. Aí, se eu tenho mais segundos, o que é uma Coca-Cola? Um refrigerante de cola. Você vai mudando. É uma bebida que envolve X ingredientes, que é feita da maneira tal. Quanto mais tempo você tem, mais você explica aquela ideia que você já sabe explicar de maneira curta. E aí você vai, a cada pitch, tendo demandas, né? Por exemplo, se você vai fazer um pitch para investidores, ele vai querer saber o tamanho do seu mercado, ele vai querer saber a parte financeira da sua empresa, ele vai querer saber mais coisas, consequentemente, ele vai te dar mais tempo. Então, ao invés de 30 segundos, você vai ter 3 minutos. Então, você fala, eu explico a minha ideia bem em 1 minuto. Eu consigo ter espaço suficiente ali para falar como é que é a ideia, o que é que eu faço, de que maneira e para que ela serve. Pronto, sobram 2. Então, onde é que combina entrar meu mercado aqui? Onde é que combina entrar meu financeiro aqui? E você vai adicionando as coisas que você precisa, ampliando cada vez mais sua janela de tempo. E aí, se você vai sempre pensando no que você vai escrever, no que você precisa escrever, você, partindo desse princípio de ir para o básico, para o mais fácil de explicar, até com o tempo você ir aumentando essa explicação, você forma os 3 minutos brincando, assim, você vai ver que no final, se você fizer esse projeto de falar do pequeno e ir cronometrando até você explicar de uma forma grande naquele tempo todo, às vezes sobra tempo ou você sente que está falando mais do que precisava, porque você já começou explicando em 2 palavras, agora está explicando em 500, você não vai conseguir ampliar mais do que isso se você for fazendo esse trabalho de aumentar a explicação. Obrigado pela explicação, Pedro. Foi bastante pontual, bem precisa. E abriu agora uma dúvida que eu direciono para o Vinícius. Vinícius, o Pedro ele trouxe uma questão interessante, que é para que vai ser direcionado o pitch, né? Para quem, para o quê? Então, claro que a gente aqui está também focado no TCC, no desenvolvimento da ideia e tudo mais, mas na hora de fazer o pitch, o que vocês esperam? O que o TCC empreendedor do Salvador Lab ele espera o formato do pitch? É para investidor? É para mostrar a viabilidade técnica do projeto? Ou, como o Pedro disse, eu vou ter que apresentar dados em relação ao mercado, dados em relação a todo um segmento de cliente? O que vocês estão esperando? Bom, na verdade, o que a gente espera é que vocês tenham um entendimento de um negócio, né? Por isso que a gente botou ali o Canvas, justamente para poder subsidiar vocês em trazer a sua ideia para um empreendimento. Por isso que a ideia é TCC empreendedor. Então, a gente quer que vocês gerem, dentro da sua ideia, um negócio. Né? Então, dos meninos foi um produto baseado ali no desafio de um evento da NASA, mas o nosso pitch aqui, ele vem em retorno
ao que já vem do Salvador Lab. O que é que tem no Salvador Lab? Os 3 eixos: TCC empreendedor, inovação aberta e educação empreendedora. Então, a palavra-chave aqui é empreendedorismo. Então, empreendedorismo a gente pensa num modelo de negócio, num produto que possa gerar um modelo de negócio, numa solução, num empreendimento, mas pense que vocês vão fazer a sua apresentação para um investidor, que seria a prefeitura, por exemplo, né? A prefeitura ou alguma empresa. Então, por isso que a gente, nas nossas conversas, antes de chegar no pitch, na apresentação do pitch, a gente fez uma apresentação anteriores do que é chegar no produto, do que é um canvas, para quê? Para que vocês estruturem um negócio. Então, para vocês terem um norte, vocês vão estar apresentando para um possível investidor, ou seja, que vai comprar a sua ideia ou que vai investir na sua empresa. Mas, ao final, a gente quer que vocês gerem um negócio. Pode ser um produto que pode ser comercializado, pode ser um serviço que pode ser comercializado, pode ser uma inovação em cima de um processo existente. Mas, como um exemplo que a gente trouxe, lembra que logo, acho que nos primeiros workshops que a gente falou de uma pessoa no ciclo anterior do Salvador Lab que tinha um produto excelente de biotecnologia, mas que o pitch dela era extremamente técnico. Então, ela demonstrava como ela chegou no produto em si, mas ela não trazia como é que esse produto poderia ser colocado em mercado, no negócio. Então, nosso objetivo é que vocês façam uma apresentação de um negócio e focando em investidor, por exemplo, para sair da faculdade já com possível investidor ou vocês já vendendo o produto de vocês ou serviço. Pedro levantou aí? Entendi. Obrigado, Vinícius. Nada. Só acho que uma dica para o pessoal, já que é um pitch nesse sentido, só de vocês pesquisarem no Google sobre pitch deck, vocês vão encontrar pitch deck do Airbnb, pitch deck do Nubank, pitch deck de várias empresas e provavelmente alguns guias de pitch deck que dizem justamente os pontos que o investidor mais procura quando você faz um pitch desse tipo. Por exemplo, em pitch deck, normalmente, quando é de startup, você fala sobre a capacidade da sua equipe, a capacidade da sua empresa de executar aquilo, fala sobre os desafios técnicos, você fala algumas coisas desse tipo, porque sua intenção é convencer a pessoa de que a ideia é boa, de que ela tem ganhos, de que ela é uma boa oportunidade e de que ela é factível. Então, também, se vocês depois precisarem, pode falar comigo, que eu provavelmente tenho coisa desse tipo para estar enviando para vocês como dica para o pitch deck. Show. Valeu, Pedro. Lucy, tem uma dúvida, Lucy? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Boa noite. Eu estava pesquisando. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos sim. Estava pesquisando ontem sobre esse pitch deck e minha dúvida era justamente essa, porque o seu pitch é um vídeo. E na maioria dos pitch deck é um só, né? Com vários slides junto e pouquíssimo texto. Então, eu queria saber justamente isso. E outra dúvida que tenho é sobre a nossa ideia. O grupo pensa que a ideia tem que ir pronta já para falar o que é, mas pelo que eu estou ouvindo vocês falar aí, ó, já tem 3 anos vocês aí na corrida, né? Não é do dia para a noite que a gente vai produzir, ou a gente tem que levar já. A minha dúvida é essa. Eu vou pelo final aqui, depois os meninos completam aí. Fala isso. Né? Mas do final, essa questão tem uma frase muito boa nessa parte de inovação. Eu não lembro exatamente quem falou, mas é muito utilizado nessas questões, né? Se você não tem vergonha do seu MVP, vamos traduzir aí para o pitch. Se você não tem vergonha da sua ideia, você quer botar ela na melhor possível, você está botando ela muito tarde na rua. Por quê? Porque a partir do momento que você faz o pitch, que você é avaliado, que você faz o pitch, que a sua ideia é avaliada, que você evolui a sua ideia e que você vai maturando e conectando até com possíveis parceiros nesse sentido. Então, não tentem chegar no pitch ideal, não tente. É lógico que vocês têm, como os meninos muito bem mostraram, que seguir uma lógica, né? Vocês não vão falar qualquer coisa se nem você está se convencendo, não é importante você falar, mas não espere chegar no modelo ideal
para você já lançar. E aqui é esse laboratório. Então, eu e Yuri, a gente vai absorver os pitches que vocês fizerem, vai dar sugestões, vai bater um papo com vocês. Então, o momento agora é de laboratório aqui. Então, como hackathons, como os meninos passaram, nesses momentos, é sempre nesse sentido da gente fazer a 4 mãos. Então, não fiquem esperando chegar no pitch ideal nesse primeiro momento. Tragam, a gente vai discutir em conjunto com vocês, mas pensem muito na ideia, na solução, e vai depois estruturando. Inclusive, Vinícius, até voltando no que eu estava dizendo, né? Se você tem que entender bem quem vai ouvir e a ideia que você está passando, essa resposta ela é mais até uma coisa mais tranquila, porque, por exemplo, se você está construindo uma coisa que só para fabricar demora 6 meses, óbvio que se seu prazo é pequeno, você não vai estar com uma coisa fabricada. Já se sua ideia é uma coisa que você faz em 5 dias, se seu prazo é maior do que 5 dias e você não fez, você está mostrando que talvez você não tenha a aptidão ali para defender aquela ideia. Então, cada ideia, ela própria já diz no pitch o tempo que ela precisa para ser feita, o progresso que ela está naquele momento. Então, acho que quando o ministro fala de vocês entenderem a lógica, seguirem a lógica, é que às vezes, tendo só uma ideia, você convence alguém a botar rios de dinheiro nela, porque ela é muito promissora, porque você é muito capaz e você explicou bem, enquanto às vezes, com a ideia que já está na mão, já está pronta, já está entregue, você não convence ninguém a investir naquilo, porque o próprio pitch já diz o seu capacidade de desempenho, quais são as dificuldades, e por que não está pronto, ou como vocês são bons, como foi tranquilo e como ela já está pronta. Acho que a ideia diz muito isso, né? E complementando o que o Pedro falou, nas experiências que a gente tem de investidores, bater papo e eventos, muitas vezes o investidor ele investe no empreendedor, na ideia, no cara que está ali, não muitas vezes na ideia ou no negócio, mas dependendo da forma que você vende, que você se coloca, que coloca a equipe, o time, seu histórico, muitas vezes os investidores eles vão e investem em vocês. Viu? Então, essa questão do que os meninos vêm falando, que o Pedro deu destaque aí, o pitch ele é muito importante porque é a forma de vocês venderem não só a sua ideia, mas vender você como empreendedor e o seu time. Exato. E aí, falando sobre o nosso pitch ter sido um vídeo e de vocês ser presencial, acho que o grande lance que a gente trouxe é porque o nosso pitch só foi de 30 segundos, em inglês e digital, na etapa global, onde a gente teve 7 dias para construir ele. Mas antes dele ser esse pitch de 30 segundos, ele foi um pitch de 3 minutos, em que a gente teve que desenvolver naquele final de semana, enquanto a gente desenvolvia ideia, enquanto a gente cuidava do grupo, enquanto a gente montava a equipe, enquanto a gente fazia tudo, a gente fazia também o pitch de 3 minutos. Então, o nosso pitch de 3 minutos, ele é, teoricamente, mais fácil do que o de 30 segundos. Então, por isso a gente traz de 30 segundos, para mostrar como aquele pitch traz um começo, um meio e fim, traz um personagem, traz um ambiente, traz um conflito, traz essas questões que eu disse que, se vocês usarem como dicas, vai ficar fácil fazer um de 30 segundos, imagine um de 3 minutos. E aí aquele guia no final do tempo é mais para vocês saberem como dimensionar mais ou menos, num tempo maior, essa quantidade de informações que tem que conter no pitch. Show de bola. Pessoal, só aproveitando, eu botei o formulário aí da inscrição para depois a gente mandar os certificados. A lista tá rodando aí, quem tomar falta vai ficar sem certificado. Aí vai tomar falta, aí vai ficar sem, viu? Não recebe, depois toma bomba no final do TCC. No grupo? Mas é isso. Lucy, quer falar? Vai mandar o no grupo? A lista já está aqui no chat. Eu vou escrever de novo aqui. Eu estou sem acesso ao site. Eu mando no grupo. Pode ficar tranquila que eu mando no grupo do Zap. Mas é isso, gente. Obrigada. Eu agradeço aqui. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a Pedro e a Genilson pela disponibilidade, parabenizar o time, a equipe. Tamo junto. Vamos aí. Valeu.
Vamos nessa. Continuar essa missão. Estamos Parabéns. às ordens. Vamos nessa. Boa noite a todos. Obrigadão, Elis. Pisando aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Boa noite aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.